Contato Celebração, aqui estamos nós, nesta noite de domingo, pelo contato virtual, como igreja, a Igreja Batista Celebração, a nossa comunhão na palavra e na oração, sempre aperfeiçoando, assim deve ser a vida cristã, a vida do crente, sempre aperfeiçoando. E o livro de Filipenses, ou a carta de Paulo, o apóstolo, à igreja em Filipos, é sobre isto, sempre avançando. Ele diz no capítulo 3, verso 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, porque para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, já foi alcançado por Cristo, mas ainda não está perfeito. Cristo está trabalhando na vida de Paulo, segundo esse verso, e na vida de todos nós, sempre aperfeiçoando. Vamos continuar meditando então em Filipenses, no capítulo 2 hoje, verso 19 até verso 24. Filipenses 2, 19 a 24. Ouça a palavra de Deus nesses versos. Aliás, antes de ler esses versos, quero ler o verso 25, que vamos pensar melhor nele na próxima semana. Mas, para entendermos o contexto, no verso 25, o apóstolo Paulo diz: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então, nesse verso surge o personagem Epafrodito. Os irmãos lá de Filipos, na Grécia, enviaram a Paulo em Roma, na sua prisão domiciliar, Epafrodito, um membro da igreja em Filipos. Foi o mensageiro deles para ministrar a Paulo em Roma, nas necessidades dele. Epafrodito traz uma oferta, Epafrodito vem para ficar com Paulo, dando a ele o apoio moral, espiritual, emocional. E agora chega a hora em que Paulo entende que ele deve retornar, o mensageiro deles, Epafrodito, e vai levar esta carta que estamos lendo. Então, Epafrodito surge aí como mensageiro que veio e volta com a carta. Mas nos versos que vamos ler os versos anteriores a 25, 19 a 24, há um outro personagem, Timóteo. E agora, lendo então 19 e 24, vamos entender um pouco melhor o que ele diz aqui quando nós consideramos o verso 25. Bem, Epafrodito irá imediatamente com a carta. Mais tarde, Paulo quer enviar Timóteo, é o que ele diz nos versos 19 a 24. Epafrodito vai já, mas Timóteo depois. Então escute, ouça estes versos com esta compreensão aí dos dados históricos do que está envolvido. Vamos ler. Palavra de Deus para o seu coração e a sua vida, que ela fale ao seu coração, edifique o seu caminhar, mude o seu jeito nesta noite, na ministração do Santo Espírito. Ouça a palavra. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele que espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Quero enviar brevemente Timóteo, diz Paulo, para que eu também me sinta animado. E ele fala sobre Timóteo, que não há ninguém como ele em termos de olhar pelo bem-estar, ou se interessar pelo bem-estar dos irmãos em Filipos.
E ele diz que Timóteo não busca o seu próprio interesse, mas o de Jesus Cristo aqui. E mais, ele diz que Timóteo, no verso 22, foi aprovado e está aprovado diante deles. Quando leio estes versos, eu me recordo da minha sogra. A minha sogra tinha a característica muito evidente de pensar nos outros, isto é, de servir os outros, nas coisas mínimas. Por exemplo, ela não podia ver ninguém em pé que ela buscava uma cadeira para a pessoa, incomodava ela. Muitas vezes a vi desenvolvendo trabalhos manuais, costuras, para projetos sociais de ajuda aos necessitados. Então, uma mulher que era marcada pelo servir. Cresci com minha mãe, conheci minha mãe muito bem. Outra mulher que eu definiria pelo servir. Criou 4 rapazes, muito trabalho, mas fazendo todo o trabalho de casa, reservava tempo para ajudar os outros, ministrar aos outros. Me lembro uma vez que eu fui visitar uma família que havia se dedicado a um ministério de adoção de crianças. E eu fui levar ajuda, assistência social àquela família que tinha esse ministério maravilhoso. Lá cheguei então, estava o casal, me recebeu com todas aquelas crianças que eles adotaram, crianças então adotadas legalmente, crianças que vieram numa situação muito carente. E eles me receberam com alegria e começamos a conversar, e eles me disseram algo que eu não imaginava. Eles me disseram: olha, nós nos convertemos há uns 8 anos atrás, e foi na igreja onde seu pai era pastor, sua mãe então atuava lá também, e a sua mãe foi significativa em nossas vidas. Ela nos apoiou, estávamos ali chegando à igreja, chegando ao evangelho. Quantas vezes ela não nos visitou, orou conosco, sozinha inclusive, tantas vezes. Às vezes faltava o domingo na igreja, segunda-feira ela aparecia em casa para orar conosco, nos animar. E aí eu fiquei pensando, minha mãe que eu conheci servindo de tantas formas. Esse caso em particular, esse marco na vida dela, sair daquela casa, daquela família com as suas crianças adotadas, sair dali louvando a Deus pela vida da minha mãe. Ela lá na sua simplicidade até investiu nesse casal. Esse casal chegou ao evangelho e agora esse casal cuidava de muitas crianças. Veja a consequência aí de alguém que serve. Servir é uma marca da vida cristã, daquele que passou pela cruz, morreu com Cristo, nasceu para a nova vida. Passa a ser marcado pelo servir. Você é marcado pelo servir, meu irmão, minha irmã. As pessoas à sua volta notam isso em você. Paulo escreve aqui na época dos romanos, mas a uma igreja que estava na Grécia, Filipos. O Império é romano, mas a cultura é muito grega ainda. Os gregos foram os dominadores antes dos romanos e ficou o impacto da cultura deles. Na cultura grega, o trabalho era demeritório, era coisa para quem era menor. A grande virtude, a boa vida, a vida bem vivida, era a vida que não precisava se dar ao trabalho. Então servir não era algo exaltado na cultura grega. E o apóstolo Paulo escreve então aos irmãos, dentro dessa cultura, com um enfoque no servir. A vida cristã, então, é sobre servir. Ser crente é ser marcado pela atitude do servir. E aqui nós encontramos isto exposto na pessoa de Timóteo e do apóstolo Paulo, então, nesse ambiente aqui desta carta e particularmente destes versos. Esses versos têm o que para você, meu irmão, minha irmã, e para mim? Modele-se pelo servir. Modele-se pelo servir, seja moldado pelo servir. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o servo sofredor. Quando pensamos em servir, nós temos, às vezes, ou em geral, uma conotação equivocada.
Servir não é necessariamente se colocar em nulidade e ser alguém sem conhecimento, sem nenhum preparo. Não. Servir na vida cristã é a partir do que somos, daquilo que Deus nos faz, inclusive, se é o caso, de recursos privilegiados, de posição e preparo privilegiados. Jesus Cristo, Deus conosco, serviu. Lembra-se de quando ele toma ali a toalha e lava os pés dos seus discípulos? Servo da glorioso Deus, servo entre nós. Modele-se então no servir. Você é modelado pelo servir. As pessoas notam isso. É o grande testemunho do impacto de Cristo em nossas vidas. E aí nós olhamos o texto. Nós encontramos aqui que o servir envolve a mutualidade, o ambiente da mutualidade. Para se modelar no servir é preciso adentrar ao círculo da mutualidade. Nós não servimos porque ficamos de fora. Nós ficamos à margem. Nós não nos integramos ao corpo de Cristo, nós não nos integramos à família e ao convívio até social outros em nome de Cristo, ainda que seja às vezes um convívio onde a presença de Cristo não se manifeste nas pessoas, como no trabalho, na profissão. O servir, modelar-se pelo servir, é preciso adentrar a mutualidade, fazer parte do círculo. Aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo: eu vou enviar Timóteo a vocês brevemente. Para quê? Ele diz: para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. E aí nós temos um vai e vem. Ele vai enviar Epafrodito. Bom, primeiro Epafrodito veio a Roma, informou Paulo sobre os irmãos em Filipos. Paulo se alegrou com as notícias. Agora ele vai enviar Epafrodito de volta, e Epafrodito vai ficar na sua cidade, Filipos, com os irmãos lá. Mas logo depois vai Timóteo. E aí Timóteo vai informar melhor ainda sobre Paulo. E depois Timóteo vai trazer as notícias de Filipos e vai alegrar de novo o coração de Paulo. Por isso ele tem a palavra aqui também: para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Esse também envolve então um vai e vem, uma mutualidade. Se não estamos no círculo e na dinâmica da roda, não vamos servir ninguém. Eu gosto de ficar à parte, não gosto de estar com as pessoas, sou sempre alguém que está marginalizado por escolha, e eu gosto de ficar meio protegido, e ali eu fico meio no controle para que não me cobre muito, e eu também não tenho que me comprometer muito com ninguém. Não, você nunca vai servir. Cristo veio para a roda, não é verdade? Ele vinha para a roda, ele entrava na mutualidade. Modele-se no servir. Saia dessa posição que você está, que não é como o Senhor quer. Dentro da igreja, parta para a mutualidade, entra na roda, entra no círculo. No seu casamento, quem sabe no casamento você está um tanto quanto à parte, uma proteção, uma forma de se abster de certas coisas, de certa convivência, de certos acertos. Quem sabe na família, pais, filhos, a família toda, na igreja então, enfim, é preciso adentrar a mutualidade. Não pode ficar isolado, não pode ficar protegido, não pode ficar distante. Então, modele-se pelo servir, ou no servir, mas é preciso adentrar a mutualidade. E aí, dentro desse círculo, é preciso que o Senhor coloque em nós, na ministração do Santo Espírito, no ensino da palavra, o altruísmo, aquela atitude de pensar no outro, até em primeiro lugar. Não pensar em mim mesmo em primeiro lugar. Como é que eu posso olhar pelo outro? Eu preciso adquirir o altruísmo. E nós vemos aqui esta marca em Timóteo. Paulo fala de Timóteo como aquele que tem interesse pelos outros. E ele diz: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E aí ele está contrapondo a Timóteo. Timóteo não é assim. Ele não busca os seus próprios interesses, mas os de Jesus Cristo.
E é importante notarmos isso, que o altruísmo cristão não é eu me tornar um joguete na mão dos outros. Não, é eu me tornar um servo diante dos outros, servindo a Cristo em primeiro lugar. Então Jesus Cristo é quem vai me dizer como eu devo servir os outros. Jesus Cristo vai ser a referência do meu altruísmo, porque não posso ficar à mercê dos caprichos até errados, até maldosos das pessoas, equivocados. Jesus Cristo vai me iluminar como eu olho pelo interesse dos outros, o que as pessoas realmente precisam, a partir de Cristo em mim, um altruísmo a partir de Cristo, no casamento, na casa, na igreja. O que é que Jesus Cristo quer que eu faça, que eu seja a vida dessas pessoas? O que é que Cristo quer que eu faça em termos de construir pontes com essas pessoas, ir ao encontro das suas necessidades? Que necessidades? Quais não? Quais sim? Em Cristo eu vou definir. De que forma? De que forma sim, de que forma não? Em Cristo eu vou ter a sabedoria para não cometer erros em nome do altruísmo. Enfim, aí está então a necessidade de adquirir altruísmo. Você tem adquirido o altruísmo em Cristo? O seu coração, que não é altruísta, mas é egocêntrico, isto é, voltado para si mesmo, tem sido mudado para servir a Cristo, servindo os outros, na igreja, em casa e até no trabalho, como testemunho diante do mundo. Lá estão as pessoas ímpias e você pode manifestar um grande testemunho de Cristo, ouvindo a voz de Cristo, como servi-las, não como em fazer ou fazendo aquilo que elas querem, às vezes tudo errado, porque são ímpios, mas na sabedoria de Cristo, o que eu posso fazer para alcançar esse coração, tocar a sua vida, ser altruísta em nome de Cristo, modelar-se no servir. É preciso chegar à mutualidade, entrar no círculo da convivência e não ficar de fora. E ali dentro não ser um egocêntrico, porque senão você vai ser um problema. Você vai tornar o ambiente, a roda, o círculo tóxico. Mas em Cristo, você sendo altruísta, você vem para abençoar, para edificar o casamento, a convivência familiar, a convivência com os seus pais, com os seus filhos e com os irmãos da igreja. Então, modelar-se pelo servir é o chamado destes versos aqui. E aí então é preciso se importar com as necessidades. Isso, as necessidades dos outros, do ambiente onde você está, o incomoda. As necessidades do seu cônjuge, no dia a dia, no relacional, no social, no emocional, lhe incomoda ou não? Você sente a necessidade? Meu cônjuge está precisando disso, de que eu seja mais assim. Preciso pensar mais nele, nela assim. Na convivência na família, com seus pais, com seus filhos, você se importa com as necessidades das pessoas. Na igreja, ou você se fechou, e até por isso que você não entra na mutualidade, no círculo, se protegendo para que você não tenha que dar nada a ninguém. Não estou nem falando financeiramente em primeiro lugar. É a atenção, é a oração, é o se dar como pessoa. É o outro sentir que você está ao lado dele nas suas lutas, nos seus embates. Você se importa? Aqui está Timóteo. O que é que Paulo diz sobre ele? Não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Aqui o apóstolo Paulo diz, não tenho ninguém. Certamente ele está usando uma hipérbole, não é uma figura do exagero, para marcar o ponto aqui de como Timóteo é alguém que se importa com as necessidades dos outros. Timóteo se destaca no círculo até dos crentes, como aquele que se interessava pelos outros, aqui nesse caso, particularmente pelos irmãos de Filipos. Lembre-se que Paulo escreve esta carta aqui por volta do ano 62 depois de Cristo, preso em Roma numa prisão domiciliar, por volta do ano 62. Mas Paulo passou por Filipos por volta do ano de 51 na segunda viagem missionária. E Timóteo estava com ele, juntamente com Silas, Lucas. O apóstolo Paulo vem lá desde Antioquia, por uma viagem missionária, a segunda que ele faz, narrada no livro de Atos. Essa viagem inicia-se, a narrativa dela se inicia no capítulo 15 de Atos.
Paulo atravessa ali a Ásia Menor, que seria a Turquia hoje, chega à cidade de Listra, onde ele encontra esse jovem Timóteo. Não sabemos a idade dele. E Timóteo, então, filho de uma mãe crente, integra a equipe do apóstolo Paulo como jovem, certamente para apoiar, ajudar ali naquilo que era preciso, a equipe missionária, a equipe apostólica. E parte com Paulo para continuar a viagem missionária com Paulo. E vai acabar em Filipos, agora já em território, chamaríamos europeu. E chega a Filipos. Em Filipos, capítulo 16, Paulo é preso, Paulo é açoitado, precisa sair da cidade, é expulso praticamente. Timóteo está ali olhando tudo aquilo e vendo. E então Paulo vai se referir a Timóteo aqui como aquele que tem um interesse sincero por vocês. Timóteo conhecia grande parte daqueles irmãos e tinha uma preocupação muito grande por eles. E por isso ele se dispõe a sair de Roma para ir até Filipos. Ele tem uma preocupação com eles. Ele está pronto a algum esforço. Ele está pronto ao esforço de dar um passo na direção do outro, dos irmãos. Você está pronto a fazer isso no seu casamento? Você está pronto a fazer isso com seus filhos? Está pronto a fazer isso com seus pais, com os irmãos na igreja? Dar um passo na direção, ouvir o irmão saber que você se importa com ele, que ele tem uma importância em Cristo para você. E você saber também, da mesma forma, que o irmão se importa com você. Enfim, esta preocupação. Ninguém vai servir se não se preocupa com as necessidades, se não se interessa pelas necessidades dos outros. À sua volta na igreja, há pessoas com necessidade. Precisam da sua palavra de encorajamento, de atenção, de apoio espiritual, emocional. Precisam de uma palavra de sabedoria da sua parte sobre o que ele está vivendo, o irmão está atravessando na sua casa, o seu cônjuge. Precisa de uma palavra sua, precisa de uma ação sua de interesse por ele. E aí nesse quadro todo surge Timóteo como alguém com credibilidade, aprovado, diz o apóstolo Paulo. Para se modelar como servo, é preciso credibilidade, algo que se constrói, não surge da noite para o dia, é uma história. O apóstolo Paulo diz: vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Bem, Paulo tinha em Timóteo um filho espiritual. Lembra-se que ele passou por Listra, já mencionei, capítulo 15 de Atos, onde conheceu Timóteo, a mãe dele. E Timóteo, jovem ainda, parte com o apóstolo. O apóstolo discipula, ele vai se tornar um braço direito do apóstolo Paulo. Paulo vai enviar ele para pastorear igrejas, como no caso de Éfeso. Enfim, aí está Timóteo. E esses irmãos de Filipos conheceram Timóteo, especialmente no ano 51, quando lá Paulo esteve pela primeira vez, Atos 16, com Timóteo. E eles observaram aquele jovem. E anos se passaram e eles tiveram a oportunidade de ouvir mais sobre Timóteo. E eles sabem que Timóteo é aprovado. Eles vão receber alguém aprovado, alguém com credibilidade. Muitas vezes queremos servir e não conseguimos porque não temos credibilidade. A nossa vida não mostra uma coerência, inclusive no servir. E aí ficamos como que tolhidos, impedidos, limitados para impactarmos como servos, para estendermos a mão e ministrarmos ao irmão. É preciso então ser aprovado. Uma vida com Deus dia a dia, buscando a presença do Senhor, buscando ser transformado pelo Senhor, passando a ser coerente em atos e palavras enquanto crente. Não diz uma coisa e faz outra. Não faz uma vez certo e duas vezes errado. Não escorrega em atitudes imaturas, desequilibradas. Credibilidade, consistência na vida cristã, no andar com Deus, não perfeição, mas notório fica que há uma maturidade, um compromisso sério e há um desenvolvimento, há um avançar, credibilidade, e aí nos tornamos mais e mais adequados para servir, ministrar ao outro, abençoar o outro, modelar-se pelo servir ou no servir. Você está sendo modelado
está sendo modelado. Você está na mutualidade ou está fora da mutualidade? Está no círculo ou fora? Faz questão de ficar meio à parte? Precisa mudar isso. O que acontece? Por que isso? Deixa Deus sondar essa atitude. Há alguma coisa errada aí dentro. Fica à parte na igreja, meio à parte até no casamento, à parte na família. Cuidado, não é assim. Também a integridade ser provado, o altruísmo, o se importar com a necessidade do outro. Aqui está Timóteo, um dos muitos exemplos na palavra do servir. E nesses versos nos abençoa com esse testemunho que recebemos. E eu e você precisamos nos modelar no servir. O que nós temos, talvez Deus tenha lhe dado muito, habilidades, capacidades, posição até mais privilegiada, recursos financeiros que Deus tem colocado, dons, talentos. Não é abrir mão disto, mas onde Deus o coloca, você ali servir ao Senhor diante das pessoas. Não é se tornar um zero, essa é a ideia equivocada que temos quanto ao servir. Não, é no que temos e que Deus tem nos dado. Ali nós sermos então veículos de ministração às pessoas. Esse é o servir cristão. Que Deus possa encaminhá-lo para ser um servo. No seu matrimônio, não está faltando um servo, uma serva ali. Há muito egocentrismo ali, por isso está tóxico. Na família, a casa está tóxica porque você não é alguém que se modela no servir, no Senhor. Já imaginou que canal de bênção você poderia ser se um pouco disto aqui fosse aplicado ao seu coração e então às suas práticas e atitudes? Na igreja, quanto você poderia abençoar como servo no Senhor, com aquilo que Deus tem lhe dado enquanto pessoa. Modele-se no servir. Esse é o chamado da palavra. Que Deus possa nos levar a avançar, a rompermos com a estagnação, mas vivermos a vida cristã como deve ser, avançando e avançando com o Senhor. E que nesta noite esta palavra já tenha o levado alguns passos à frente. Com humildade, sonde o seu coração e veja que precisa mudar. E você vai ter uma vida mais abençoada, mais em paz. E a sua casa também, o seu casamento também, e a igreja do Senhor também. E mais edificação vai surgir a partir do meu servir e do seu servir. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.